Enquanto torcedor, o quanto você está disposto a aceitar minorias na sua torcida e no seu elenco. Vamos falar sobre isso hoje no nosso Brisa Esportiva. E aí, gente? Bom, o tema do nosso Brisa Esportiva de hoje, como você já viu na introdução e já viu aqui no título, é sobre minorias no esporte, especialmente negros, mas eu queria falar também com você sobre homossexuais e mulheres sendo introduzidos no futebol. A gente sabe que o futebol nasceu como uma força extremamente democrática, uma força do povo, uma força para todos, algo para todos. Só que, infelizmente, ao longo da sua trajetória, homens brancos e heterossexuais especialmente se apossaram do futebol, tomaram o futebol para si e não aceitam a ideia de dividir o futebol com ninguém que não se enquadre nos grupos deles. Hoje é difícil a gente falar no futebol sem grandes personalidades negras, mas para que essa realidade fosse possível, houve clubes e houve torcidas que precisaram enfrentar uma série de adversidades, uma série de críticas para que o negro fosse introduzido no futebol, e hoje essa realidade fosse tão recorrente, tão comum pra gente, que a gente nem consegue imaginar um Brasil sem grandes nomes negros no futebol. E quando a gente fala sobre o negro no futebol, existe muita dúvida, existem várias histórias que se contrapõem, que entram em conflito uma com a outra, e a gente está muito acostumado a escutar que o Vasco da Gama foi o primeiro clube a introduzir negros no futebol, e não é verdade. O Vasco teve, de fato, um papel extremamente importante para o negro no futebol em 1923. Barato. Enfim, em 1923, o Vasco teve uma participação extremamente importante para o futebol negro no Brasil. O Vasco sofreu uma tentativa de boicote, de veto de outros clubes que não queriam que ele disputasse o campeonato com tantos negros e operários no seu elenco, e sugeriu que o Vasco deveria cortar 12 ou 13 jogadores negros daquele elenco para que pudesse jogar. O Vasco respondeu, o Vasco resistiu, ele fez uma carta que é conhecida mundialmente como resposta histórica, e bateu o pé, jogou, ganhou, foi campeão, foi o primeiro time campeão, embora haja controvérsias, mas a gente entende o Vasco como, de 1923 como o primeiro clube campeão com elenco negro. Só que o meu foco aqui hoje não é falar do Vasco, é falar de quem começou essa luta muito antes dele, e acredite, foi bem antes mesmo, 23 anos antes. Antes da gente entrar nessa história, a gente precisa parar um pouquinho em 1905, que foi quando o Bangu escalou tecnicamente e oficialmente o seu primeiro jogador inscrito numa competição, jogador negro inscrito numa competição. O Francisco Carregal seria o primeiro jogador negro a disputar o campeonato municipal aqui do Rio. Só que a Liga Metropolitana de Futebol não quis que aquele jogador fosse escalado, e isso levou o Bangu a se afastar, inclusive, da competição. E aí, voltando um pouquinho antes, a gente teve, de fato, o pioneiro da inserção do negro no futebol no Brasil, que foi a Ponte Preta. A Ponte Preta ela foi pioneira não somente no jogador, mas também na sua diretoria. Em 11 de agosto de 1900, que foi quando a Ponte Preta foi fundada lá em Campinas, ela tinha um dos fundadores negro, que era o Benedito Aranha, que foi um dos primeiros diretores também da Ponte Preta, e que até hoje, infelizmente, é raro. A gente não tem muitos diretores, muitos cargos altos nos clubes brasileiros preenchidos por pessoas negras. E a Ponte Preta inseriu o Benedito Aranha na sua diretoria e na sua fundação. Ainda naquele ano, 1900, a Ponte Preta teve também o seu primeiro jogador negro, que foi o Miguel do Carmo. Era um clube muito formado por operários, por povão, por pessoas negras, por pessoas que não estavam dentro daquela elite que até então queria tomar para si o futebol, como era um esporte elitizado, como era o remo na época, enfim. Então, na Ponte Preta, houve essa mudança de pensamento. Dentro da Ponte Preta existia uma coisa que não existia tanto nos outros clubes: jogadores negros, jogadores de origem mais humilde, operários, enfim. Por conta disso, logicamente, a Ponte Preta sofreu represálias, sofreu críticas e sofreu resistência, que não veio da própria Ponte, mas dos seus oponentes. A história conta que os oponentes se referiam à Ponte Preta como o time da macacada, o clube dos macacos, a torcida dos macacos, numa óbvia e nojenta demonstração de racismo. Só que a Ponte Preta não tomou aquilo ali como ofensa, eles abraçaram aquele apelido, eles abraçaram com orgulho as suas raízes, e hoje conta-se a história de que a Ponte Preta é conhecida como a macaca, justamente porque eles
introduziram para si aquela alcunha, mas como forma de protesto e de abraçar a própria história. A Ponte Preta foi pioneira na inserção do negro no futebol brasileiro e não recebe tanto reconhecimento como deveria receber, talvez pelo fato de ser um clube menor, de não ter tido muitos títulos com esse elenco negro, mas a gente precisa dar os devidos créditos para a Ponte, que tenta, inclusive até hoje, junto à FIFA, o reconhecimento como o primeiro clube do Brasil a ter negros não só no seu elenco, como também na sua diretoria. E aqui eu quero levar a gente para uma reflexão. É muito difícil a gente achar torcidas no Brasil que elas abranjam o movimento, principalmente o movimento gay, dentro das suas arquibancadas, não toleram jogadores gays. Até pouco tempo atrás, mulheres também tinham uma resistência enorme para estar ali dentro. A gente ainda é alvo de muito assédio, de muito machismo, só que a gente está conseguindo se introduzir no futebol. Mas o gay não consegue. A gente está vivendo momentos de que a justiça e os tribunais desportivos, a justiça desportiva, ela tem tentado intervir e combater cantos homofóbicos, faixas homofóbicas, e a recepção é muito ruim. As torcidas dizem que sempre foi assim, não tem por que mudar, é coisa do futebol. Mas isso era o que os brancos também diziam lá em 1900, quando a gente queria inserir os negros no futebol. Sabe? O futebol é pra todo mundo. Não é justo que homens brancos e heterossexuais tentem se apossar de algo que sequer lhes pertence. O futebol não é de ninguém. O futebol é de todos nós, ele é um direito de todos nós. Já pensou se lá atrás essa resistência branca tivesse conseguido barrar a entrada do negro no futebol? Já pensou o mundo sem Pelé, o mundo sem Garrincha, o mundo sem Leônidas da Silva? Quantos nomes a gente já pode ter perdido pela dificuldade que a gente tem de aceitar o novo no futebol, sabe? Quantos atletas gays a gente pode ter perdido, quantos ídolos a gente pode ter perdido no futebol feminino, que o futebol feminino era crime no Brasil. Até a década de 80 ele era crime no Brasil. Por conta disso, a gente atrasou milhares de mulheres que poderiam ter sido grandes jogadoras. Hoje a gente tem a Marta, algum tempo atrás a gente tinha a Cici, mas quantas mais a gente poderia ter tido se a gente não tivesse tanta resistência ao novo dentro do futebol? Então eu quero que esse vídeo aqui seja não só uma homenagem à Ponte Preta e tudo que a Ponte Preta fez pelo futebol, pelo negro do futebol, mas também para que a gente saiba abrir os olhos para novos horizontes, para novas possibilidades, e que a gente tenha a mesma coragem que a Ponte Preta teve lá atrás, e de encarar os comentários, de encarar a má vontade das pessoas em abrir os olhos para realidades diferentes da realidade que eles viviam. Bom, se você quiser ler o vídeo completo desse vídeo, como sempre ele tá lá no Curioso do Futebol, vou deixar o link aqui no box de descrição, vou deixar também as redes sociais, fiquem à vontade para seguir o Curioso, lá tá sempre tendo muita novidade sobre futebol, notícias quentes, pautas frias, curiosidades, enfim. Fiquem ligados lá no site, nas nossas redes sociais, deixa o like aqui no vídeo, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve que não custa nada, não tem porque tu ficar morrendo essa inscrição aí que é de graça, e é isso galera, um beijo e até o próximo vídeo.